Livro do Evangelista Marcos, capítulo de número 10, versículos 51 e 52. Diz-nos a palavra do Senhor. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus queridos ouvintes e irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante de uma passagem muito, mas muito conhecida pelos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que ora o Senhor me revelou, a ninguém foi chegado até os ouvidos, a ninguém foi consultado através dessa palavra em que muitos pregadores apregoaram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos entender que retrata a respeito de um cego. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos entender que este cego, ele não tinha nome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que, como eu encontro aqui Bartimeu, o cego, filho de Timeu, este nome dado ao cego não é simplesmente o nome de nascença, era um nome Bart, filho de Timeu. Então foi-lhe chamado Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos entender, meus queridos, que a partir do versículo 46, quando Jesus passa na entrada de Jericó, quando Jesus passa a entrada de Jericó, ali está um homem que não sei há quanto tempo está ali a mendigar. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem às portas de Jericó, mas aqui eu quero abrir parênteses. Repitam comigo: Jericó. Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Muito fraco, muito pouco barulho para muita gente. Repitam: Jericó. Jericó. Amém. Meus queridos, gravam esta palavra Jericó. Para quem não sabe ainda, Jericó era uma cidade amaldiçoada. Nós podemos ver que quando Josué, ele conquistou a cidade de Jericó, Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos entender que ali havia Bartimeu as portas de Jericó, a cidade amaldiçoada, meus queridos. Mas quando Jesus passa por aquela porta, ou seja, Glórias a Deus, passar na porta da sua casa, vai se tornar em bênção. Se a sua casa glória a Deus, com dificuldade, quando Jesus passar pelas portas, vai se tornar em bênção. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos entender, meus queridos. Aguarda só um pouquinho. Fecha a tampa do vaso um pouquinho, para quando abrir, encher até transbordar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que Bartimeu estava à porta, e Jesus, entrando às portas de Jericó, ia acompanhando o Senhor uma grande multidão. E quando Jesus passa e a multidão segue, nós podemos ver, meus queridos, por favor, não apenas o celular no culto, é uma exigência, a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquela multidão acompanha Jesus, Bartimeu ali, quem sabe sentado, quem sabe desprezado, como se encontra muitos dos irmãos esta hora, como se encontra muitos dos irmãos neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Desprezado, escanteado, jogado para o lado. Mas, meus queridos, eu observo um detalhe, que quando a multidão vai, quando a multidão segue a Jesus, eu posso notar que Bartimeu automaticamente vê o que ninguém vê. Bartimeu vê o que a multidão não vê. Bartimeu vê que o filho de Davi, Jesus Cristo, está caminhando na frente. Meus glória a Deus. Eu noto nessa passagem, eu posso ver que toda vez, quando o Senhor vier passando, quando o Senhor vier entregar a tua bênção, surgirá uma multidão para atrapalhar, surgirá a multidão do contra, surgirá a multidão que quer atrapalhar a
bênção, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu observo a palavra do Senhor e a multidão manda Bartimeu se calar, quando eu observo e a multidão manda Bartimeu parar, mas Bartimeu não olha para a dificuldade, Bartimeu não olha para aquela multidão, Bartimeu, ele ultrapassa os limites, louvado seja o nome do Senhor, mesmo sem ver, ele entendia que o milagre dele passava ali, ele sabia que Jesus tinha o milagre dele. Meus queridos, quando eu olho para Bartimeu clamando a Jesus, automaticamente eu me lembro do servo de Elias. E o que tem o servo de Elias pregador? O servo de Elias, ele mandou ele subir ao monte para ver se havia chuva, se o Senhor havia mandado chuva, ou se havia um sinal de chuva. Quando aquele moço de Elias sobe a primeira vez, ele não vê sinal. Então ele sobe a segunda vez, não vê sinal. Ele sobe a terceira vez, não vê sinal. Meus queridos, muitas das vezes nós subimos ao monte, nós buscamos e não vemos o nosso milagre. Nós subimos ao monte e não vemos. Glória a Deus! Aleluia! Nós subimos ao monte e não entendemos o que está acontecendo. Aleluia! É mesmo assim em nossas vidas. Nós buscamos e não vemos sinais. Nós buscamos e não vemos resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o moço de Elias sobe pela sétima vez, ele observa uma nuvem tão pequena. Muitas das vezes, meus queridos, nós podemos ver ali de longa distância algo pequeno, algo insignificante. Mas eu quero te dizer que é isso insignificante, que é algo que vai se tornar algo extraordinário na tua Glória vida. a Deus! Aleluia! Mas Aleluia! quando eu observo os... Aleluia! Tira noção, né? Meus queridos, a segunda parte dessa mensagem vai ser postada. Aguardem até a volta de Jesus.